O Edson tinha mais? O Edgar. O Edgar, é verdade, o Edgar. O Edgar, ele era bem diferente da gente. O Edgar, ele era... Ele tinha complexo de ser pobre. Ele era metido. Ele contava umas histórias. Ele queimava uma paia danada, sabe? Era metido, o bicho era metido. Era metido mesmo, sabe? Eu e o Edson nunca fomos, né, Flavião? Não. Por isso, o Edson Pereira. O Edson era um palhaço. Vai. Sempre foi. O Edson era humilde até demais. Mais um cara, ó, eu que eduquei o Edson. O Edson saiu da barriga da mamãe e ela deu pra mim. Porque ela trabalhava, ela costurava. Aí, no dia que o Edson nasceu ao meio-dia, quando chegou a noite, tinha um berço, cama patente. Lá em casa que foi meu, foi do Edgar, foi do Edson. Aí eu falei assim, eu vou dormir aqui nesse quarto, no quarto da minha mãe, por causa do nenê. Eu queria porque eu queria um irmãozinho. Aí ela tirou a grade do bercinho, encostou na cama dela, botou um acolchoadinho, eu deitei ali e não dormi a noite inteira olhando para ele. E depois, quem cuidou dele foi eu. Quem fazia as sopinhas, quando eu ia para a escola ele chorava, às vezes eu ia e voltava e ele ainda estava chorando. Ele ficou muito... Porque minha mãe não tinha tempo para ele. Só pegava ele para dar a teta. Ele mamou até os 3 anos. Um dia, e ela passava umas coisas assim, ele vinha, limpava e falava, gostoso. Tá fazendo gente. Um dia ela falou, você quer mamar, né? Tirou o chinelo e falou, vem. Deu-lhe uma surra, já tinha 3 anos. Gente, Parou. Eu fazia sopinha de legume para ele, não existia liquidificador. Eu passava na peneira e dava assim para ele. Aí punha na boquinha e fazia... Na minha cara. Eu cortava as unhinhas dele, aí ele ficava olhando. Aí ele no chão catava tudo, punha aqui e falava assim, agora você cola tudo. Agora cola tudo. Juro que ele fazia isso comigo. E quando ele não queria alguma coisa, ele falava, nada disso, nada disso. Ele cresceu assim. Até agora, há pouco tempo, ia falar alguma coisa, se ele não queria ouvir, ele falava, não vai falar, não fala. Assim. E eu obedecia, né? Mas de pequenininho ele falava, nada disso, nada disso. olha que eu pedi. Ele era genioso. Aquele bicho ali era... Mas olha, ele fazia qualquer coisa para agradar a família. Se eu pedisse coisa para ele ia ficar comprando coisa para mim. Eu fiquei com a minha sala lá em Campinas, sem piso, 3 anos. Aquela sala, minha sala tem 50 metros quadrados. 3 anos sem piso. Porque minha mãe queria um piso caro, eu não tinha dinheiro. Aí o que eu fazia? Era chapiscão. Eu jogava água assim com balde, secava com um pano, ia jogar o balde na rua, de medo de entupir o encanamento no meu prédio. Que meu prédio antigo ainda tem caixa, tinha na época caixa de gordura. Eu descia de balde no elevador e jogava na rua a água. Porque eu não quis pedir dinheiro pro Edson para fazer o piso da minha sala. Porque você sabia que ele ia... Ele ia, não. Compra outro fogão. O fogão que eu tenho na minha casa é um daco de 6 bocas. Quando saiu esse daco, eu comprei para minha mãe. Ela nunca quis se desfazer desse fogão. Tá lá até hoje. O que eu vou fazer com um fogão de 6 Uma bocas? boca só gerava, né? Sabe aquele Hoje, fogãozinho assim, aquele Não é nada, o meu tem 6 bocas. E minha mãe nunca quis se desfazer dele. Então, tá lá. Tá lá. Mas então, gente, eu tenho saudades do passado. Mas em contrapartida, eu tenho tanta lembrança. Desculpa, viu, gente, vim aqui para encher o saco de vocês, ficar contando essas histórias. E a vontade que ele passava de comer churrasco, hein? Nossa! Puta que pariu. Aqui tinha churrasco nessa casa. Todo dia,
todo fim de semana. Aí todo... passou um tempo, o Uber cresceu. Aí ele se aposentou. A gente chegava aqui, era o Uber fazendo churrasco. Uma gracinha, viu? Comia carne, até que nós passamos vontade de comer carne também. Depois Era imprudente. Na época não era até terra do boi gordo. Entendeu? Então você passava nas Era casas maneira de de dizer, mas semana, ele tinha 2 pedacinhos. todo mundo fazia um churrasco, a gente passava e só ficava na vontade. Só que a gente não podia É porque tinha aquelas ela bistecas bovina que o meu pai falava que era 7, porque faz um 7 assim, né? Seu Estevão, o açougue do seu Estevão. A gente quando comprava o 7 era uma beleza. Nossa Senhora. É o 7, né? Minha mãe Ou fraldinha. comprava uma perna de linguiça mista, cortava bem fininho, umas 4 rodelinhas para cada um, tipo, punha arroz, feijão, empurrava a linguiça assim do lado, assim, ó. Ficava olhando para a linguiça e só olhava. É melhor que você olhar, né? não podia tirar o olho pra o outro ia lá e pegar. Que o Edson era maluco. Uma vez a gente ia para casa do tio João, que morava na Casa Verde. Aí arruma todo mundo pronto e o Edson não almoçava, não queria almoçar. Por quê? Porque ele queria ovo. Ele comia ovo adoidado. Mamãe falou, não, mas eu fiz linguiça hoje, não é dia de ovo. Aí eu quero. Aí no fim ela deu umas cineladas nele. E ele chorou. Isso chegou a Sinira, que ia com a gente. Quando a Sinira chegou, Edson, o que foi? Por que tá chorando tanto? Ô, Lila, frita um ovinho pra mim. Ela foi e fritou o ovinho. Olha. Daí vem o vegetarianismo, né? A gente tem muito vegetariano agora, né? Mas aqui nessa casa a gente comeu muita carne. Comeu. Aí uma vez, aí morreu o filho do tio João, que só teve um filho, o Paulinho. Paulinho. Paulinho morreu cedo. E Morreu aí, novo mesmo. um velório num cemitério longe para dentro. Cachoeirinha. Único filho, né? Único filho. Na Vila Cachoeirinha, A gente... Aí nós fomos no velório. Eu, minha mãe e a Sinira fomos no carro do Edson. Edson levou a gente no velório. Chegando lá, a tia Ana, a mãe do Paulinho, chorava. Aí chegou minha mãe e a Sinira, as caipideiras. Chorava também, sabe? Chegou uma hora... O Edson falou assim, bom, eu vou embora. Edson, na época, ele trabalhava de terno, ele era executivo. Eu vou embora porque eu tenho que trabalhar amanhã, né? Mas antes, vamos sair aí, tomar umas. Aí saímos. Eu, você e o Edson. Aí um lugar esquisito. Aí tinha um lugar escuro que tinha umas luzes lá no fundo. O Edson falou, vamos entrar aqui. Aí entramos. Pediu o cardápio. Aí no cardápio tinha queijo, prato à milanesa. Queijo... Provolone. Provolone à milanesa. Aí o Edson falou, faz uma porção de provolone. O garçom falou, trouxe. Quando ele mordeu o provolone, ele falou assim, isso não é provolone, isso é queijo prato. Aí chamou o garçom e falou assim, o cozinheiro da casa ainda está aqui? Aí o garçom, sim senhor, doutor, sim senhor. Então, chama ele pra mim. Aí o cara chegou, pois não, doutor, pois não. Vou falar uma coisa pra você, não faça isso nunca mais. Se o cliente pediu provolone e não tem, avisa. Não tem provolone, mas tem um prato, posso substituir? Porque assim não dá. Desculpa, doutor, desculpa. Quando fomos pagar a conta, ganhamos 2 cervejas. O brinde da casa. Passou, o Edson deixou a gente no velório outra vez e foi trabalhar. Aí, no velório do Paulinho. Aí, fazia um frio danado. Aí eu falei pra Clelinha, vamos levar as mães para tomar um chocolate quente. Aí nós fomos numa padaria que tinha perto do velório. Chorando a Sinira, a mamãe e a tia Ana, a mãe do falecido. Aí chegamos lá na padaria, pedi
o chocolate quente, pãozinho na chapa com manteiga, tudo bonitinho, né? Comeram, quando terminou, eu fui pagar a conta, era um português. Ele falou, a conta da senhora já está paga. Eu falei, mas como? Aí pensei, meu irmão voltou, ele não foi para casa, ele voltou e pagou a conta, né? Mas eu não me conformava. Aí falei pro português, mas quem foi que pagou a nossa conta? Aí eu falei, aquele gajo. Era o cozinheiro do Muquifo. Ele Pagou reconheceu o nosso café da você. manhã. Gente. Agora não tem mais isso, né? Mas as duas gostosinhas, era eu e a Clarinha, você acha que o cara ia esquecer? Também esse detalhe, né? Esse rapaz, a morte desse rapaz foi assim, sabe? Você conta, mas eu Deu uma não dor de lembro. garganta nele, ficou com dor de garganta e tal. Câncer e morreu. Quantos anos? 40 e pouco, né? Ele era novo, 42. Paulinho era novo. Nossa, bem novinho. Deu uma dor de garganta nele. E quem é Mijaime? Já era irmão da minha mãe. É o único irmão, era um monte de mulher. Hein? Pegou uma gripe forte, não foi esse? Era um homem. Também era outra complicação. Né? Mas ele era um homem tão bonito. É, o tio Jaime era. Ele era delicado. Fumava que nem um E bode ele velho. tinha, Aí o médico esse dia falou pra ele, falou assim, olha, você fica longe do como é cigarro. que chamava? Ele arrumou uma piteira desse tamanho. Arrumou uma piteira desse tamanho assim. Eu bati uma que o médico mandou ficar longe do cigarro. Vitrola. Até vitrola, sei. Mas bate Mas não parou de fumar. Ele tinha isso. Ele tinha isso. E na varanda da casa da minha avó. De domingo à Eu tarde. lembro até hoje dele fumando um cigarro, a marca era Lincoln. É, e era forte pra dedéu. Fazia Mas quando filho fica um atrás louco, do outro. Ele Fica ficou. louco, uma piteira, ele emendou uma piteira na outra, desse tamanho, putz. O médico mandou ficar longe do cigarro. Não é que cigarro, cara. Ele era incrível. Ele era. Ele ensinava a Mas gente a era dançar. muita gente, muito bom. Ele era muito legal. Então, ele ficava doida. Ai, me ensina, me ensina. Ele tinha umas músicas boas. Calma, pra Ele falar. tinha uma vitrolinha, como chamava aquilo ali? Radiola. radiola. Não é radiola, é outro nome, mas Abaixo da radiola que eu Vamos dizer que é não radiola. sei, né? Trola. sonatas que chamavam. Trola. Falando de trola. É, Gramafone. Não, mas isso aí, gramafone veio agora. imagina. Naquela época era Padiola. radiola. Radiola. Mas radiola. gramofone era de quem tinha Vitrola. grana, que era um aparelho caro, aquele que tem aquele alto-falante grande. Mas então, aí ele ensinava a gente a dançar. Naquela época, gente, nós declamávamos muita poesia. Eu, o Edgar, o Jaime. A gente gostava de poesia. Eu gosto também. Ele adora